Oi pessoal do Blablalogia, tudo bem? Eu sou a Tati Leite do Vale um Livro e hoje eu vim aqui indicar um livro que tem a ver com o tema da redação do Enem de 2016, que foi Intolerância Religiosa. Então vamos lá, a obra chama Hibisco Roxo, de uma autora nigeriana chamada Chimamanda, né? Tem um negocinho aqui pra falar, né? E essa autora, que é nigeriana, inclusive, ela fez palestras maravilhosas que você pode conferir aí nessa rede mundial de computadores, mais precisamente no YouTube. E uma delas, gente, eu vou até deixar aqui no link da descrição, que chama o seguinte, O Perigo de uma História Única. E ela conta quão perigoso é quando a gente esquece, quando a gente começa a dar histórias únicas para as coisas. No exemplo dela, quando a gente acha, por exemplo, que África é um país e não um continente. E ela, enquanto nigeriana, quando ela foi estudar pra faculdade, disse que a amiga de quarto dela ficou assim, estupefata, quando descobriu que ela falava inglês. Quando perguntou, ai, que música que você escuta? Ela respondeu, tipo, Mariah Carey. E aí ela, tipo, a menina ficou, mano, como assim Mariah Carey? Como assim você fala inglês? Mas como a gente tem essa história de vamos criar histórias únicas para as pessoas. E a gente faz isso com muita coisa. Então é uma palestra incrível. Mas no livro ela não fala sobre isso mais precisamente. Mas é que não tem como citar Chimamanda sem citar essa palestra, ou sem citar uma outra palestra dela que chama Sejamos Todos Feministas, que virou um livrinho, foi transcrito num livrinho também, da Companhia das Letras, inclusive. Enfim, Hibisco Roxo traz uma menina que chama Cambile. Ela tem aproximadamente 12 anos e é ela quem narra o livro pra gente. Meu, que história! É um livro triste, tá, gente? É um livro pesado e que conta muito bem sobre a intolerância religiosa, principalmente através dos olhos de uma criança. E é muito legal quando você consegue separar e você esquece que foi uma autora, que foi uma pessoa externa, terceira, que escreveu aquele livro. Porque o tempo inteiro a sensação que você tem lendo Hibisco Roxo é que você tá lendo o diário de uma menina, sabe? Porque as palavras são doces, as palavras são infantis. Há uma inocência por trás de tudo aquilo que está sendo dito, assim, é assustador. E essa menina que chama Cambile, ela nos apresenta para sua família, né? Os principais são o seu irmão, que se chama Jaja, a sua mãe e o seu pai. Pelo menos no começo do livro, eles são os principais. O pai dela, né, ela vem de uma família que tem um certo dinheiro, que vive na Nigéria, porque o pai é dono de uma das maiores, se não única, né, fábrica alimentícia da Nigéria, então ele tem muito dinheiro, ele também patrocina um jornal independente que fala sobre o governo. Então, assim, ele é o cara da comunidade, gente. Todo mundo vai pedir conselho pra ele, todo mundo pede ajuda pra ele. Ele é um religioso fervoroso, é um católico fervoroso e que aprendeu a religião dele depois da colonização, né? Uma vez que foram colonizados e que acabaram ali entendendo uma religião que ele chama de religião branca. Olha que bizarro, que pesado, né? Ele aprendeu que a religião branca é a religião que funciona, é a religião certa. Então ele exclui da vida dele tudo que não é, que para ele é pagão, sabe? Ele não fala com o pai, porque ele chama o pai de pagão. Ele mal fala com a irmã, porque a irmã tolera a convivência com o pai e tolera algumas outras coisas. Então a gente vai entendendo essa história desta família e de um cara que é extremamente violento, extremamente intolerante a qualquer outra realidade que não a sua. Então ele vai educando as crianças e quer também, de alguma maneira, educar a própria esposa. Então tem violência. E aí, assim, é muito louco você acompanhar isso na literatura, porque através das palavras dessa criança que está narrando, da Cambile, por exemplo, a gente tem logo numa das primeiras cenas do livro, o pai indo bater na mãe. E ela não fala, meu pai está batendo na minha mãe. Ela fala assim, e aí é sempre assim, isso sempre acontece. E aí a gente escuta um barulho muito grande na porta. E aí um dia a gente viu sangue, eu e meu irmão. Então assim, você vira e fala, meu, esse cara aí tá batendo na galera, mano, esse cara tá louco, sabe? E ele sempre faz isso, ele tem castigos que são muito pesados, tanto pra esposa quanto pros filhos, que é justamente, normalmente por conta dessas intolerâncias aí, de qualquer frase que pra ele seja pagã, de qualquer frase que pra ele que condene a família a ir pro inferno. E você tem também essa discrepância, porque é um cara super bem quisto pela comunidade, que faz o bem pra comunidade, mas dentro de casa ele é
intolerante e violento. E ao mesmo tempo, você também tem outra história que é da filha que ama o pai e que acha que o pai é a pessoa mais inteligente do mundo, que acha que o pai é a pessoa mais incrível do mundo. Então, o tempo todo, ela fala sobre coisas muito pesadas, a gente tá sabendo que as coisas são pesadas, ela não está, ela tem uma leve noção, uma hora do livro, mas mesmo assim, sempre com uma dosagem de amor, sabe? É meu pai, ele é tão inteligente, ele é tão ótimo, que se ele falou que é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer, sabe? Pra vocês terem uma noção, gente, e a única coisa que assim, que eu vou contar, né, eu já contei algumas coisinhas, mas a única coisa que eu vou contar que é mais pro meio, que é o seguinte, ele é tão intolerante, mas tão intolerante, que uma das cenas, né, dos capítulos lá do livro, ele fala que os filhos têm direito no Natal a 15 minutos contados com o pai dele, que é pagão. Né? 15 minutos contados. E as crianças acabam se divertindo um pouquinho mais do que deveriam e ficam, sei lá, 18 minutos, não lembro exatamente quantos minutos a mais. E aí, para mostrar, assim, porque quando as crianças voltam para casa, ele fala, não acredito que minha família está se transformando nesses seres endemoniados que vão para o inferno porque não respeitam as regras de Deus e não sei o que, e nananã. E aí, o que ele faz? Ele manda a filha subir na banheira, não só a filha, o filho também, mas a gente tem mais contato ali com a filha, porque ela que narra, e sobe na banheira, fica em pé na banheira e joga água quente nos pés dela. Gente, não é maluco? E aí, assim, você vai acompanhando isso até que a Cambile, junto com o irmão, tem acesso à tia, que não é tão pagã que nem o pai, mas ela aceita, ela tolera coisas, e ela é uma professora universitária que vive no campus da universidade, e ela é extremamente pobre, diferente do irmão, e ela também tem filhos, mas assim, quando você é apresentado para a tia, você já nota um grande diferencial, porque a Cambile fala assim, eu achava muito estranho, porque todos eles davam sorrisos. Então você já fala, nossa, que pesado, sabe? É um livro, gente, muito pesado que você vai acompanhando e que você vai tentando tirar o juízo de valor que você vai tendo, porque aquilo é contado de uma maneira tão inocente que você fica assim, meu, nossa, que coisa pesada. Mas assim, eu só tô sentindo um amor vindo dessa personagem para contar essas coisas, mas será que ela não percebe? Ai, meu Deus, então você vai vivendo aquilo, sabe? E é a partir do contato com esta outra realidade que a Cambile ainda não tinha, que ela começa a perceber que, olha, talvez ali tem as coisinhas, né? Vamos aqui conversar sobre isso. E aí você começa também a acompanhar o crescimento da criança. E a importância também de uma educação com liberdade. Da importância também de discutir e debater sobre questões de violência. O quanto que isso pode ser complicado para as pessoas. Gente, assim, é um livro maravilhoso, é um livro forte, é um livro difícil, principalmente por ser narrado por uma criança. E se eu contar mais, assim, eu queria contar mais dos castigos, eu queria que vocês também sentissem essa sensação que eu senti, de que sem que a criança precise falar nada, você sente o medo no olhar, né? Você sente o medo de todos os personagens que convivem com esse personagem, que tem uma grande intolerância religiosa, né? E que acha que todo mundo vai pro inferno se não seguir aquela religião dele, né? E assim, é uma coisa que não é tão distante da nossa realidade, né, gente? Uma vez que, apesar de falarmos que Estado laico, né, e tudo mais, a gente também tem uma grande intolerância religiosa que vem de um contexto histórico de pessoas, de índios que foram catequizados, de uma religião que foi colocada aqui, falado, vai ter que ser só essa aqui, não tem jeito, e quanto isso tá muito mais próximo do que a gente imagina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por mais que o tema seja um pouquinho, bem espinhento, né? E a gente se vê na próxima quinzena, ou então lá no meu canal, o Valer um Livro. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau!